amado Pai querido, estamos na sua presença nesse momento e queremos agradecer, meu Pai, pela palavra, pela mensagem. Obrigado, meu Deus, pelos cultos, por essa quarta-feira, meu Pai, essa casa firme tão poderosa, meu Deus. Quantas bênçãos, quantas boas novas, meu Pai, o Senhor já entregou para o teu povo. Meu Pai, nós já vivemos, meu Pai, grandes bênçãos. Meu Pai, nós vivemos já, meu Pai, nesse dia, Senhor, tantas boas novas, meu Pai, só temos que agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem, obrigado pelas direções, obrigado, meu Pai, pelo Espírito que o Senhor derrama em nós. Meu Pai, obrigado, meu Pai, porque o Senhor luta por nós, o Senhor está conosco, meu Deus. O Senhor, meu Pai, é o nosso general. Meu Pai, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso GPS, o nosso manual, o Senhor, meu Deus, meu Pai, a luz que seguimos, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Meu Pai, perdoa se falamos, erramos, pecamos, se entristecemos o Senhor, meu Pai, nos perdoa. Tem misericórdia, misericórdia de nós, misericórdia do teu povo, misericórdia, meu Pai, de cada jovem. Meu Pai, visita os corações, visita, meu Pai, a cada um nesse momento. Meu Pai, não nos deixe, meu Pai, estar, meu Deus, cauterizados, acostumados com oração, acostumados com palavra, acostumados com cultos. Não, meu Deus, eu não aceito, meu Pai, estar acostumado. Eu não me acostumo, meu Pai, com falar contigo. Eu não repito, meu Pai, orações, meu Pai, meu Deus, decoradas. Meu Deus, não quero usar palavras repetidas, Senhor. Eu quero, meu Deus, ser guiado. Eu quero que o Senhor me ouça. Eu quero, meu Pai, que eu venha romper as minhas vontades, o meu comodismo, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, nos arranque, meu Pai, do lugar de acomodação, que o Senhor nos tire de zonas de conforto, que o Senhor, meu Pai, nos arranque, meu Deus, de um lugar que o Senhor não mandou estar, Senhor. Meu Pai, guia, meu Pai, o nosso culto, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso entendimento. Visita cada jovem, meu Pai, nesse momento. Meu Pai, aqueça os corações. Meu Pai, cure as feridas. Meu Deus, que esse culto, este trabalho não seja, Senhor, mais um culto, mais um trabalho, mais uma mensagem. Não, meu Deus, que seja, Senhor, a mensagem das nossas vidas. A mensagem, meu Deus, que pode ser a última. Eu não sei, meu Pai, se após esse trabalho, o Senhor vai voltar? O Senhor vai nos encontrar de que maneira? De que maneira nós vamos estar te esperando? Meu Pai, de que maneira a noiva vai estar esperando o noivo? Qual a quantidade de azeite, meu Pai, que nós vamos estar, meu Pai, reservando para o Senhor? Não, meu Deus, eu não quero correr, meu Pai, procurar azeite, bater em portas, e nem, meu Pai, decidir vestir a roupa da noiva, meu Deus, na hora. Meu Pai, que venhamos, meu Pai, a andar, a comer, a dormir, meu Deus, sempre preparado, vestidos, meu Pai, encontrando a noiva linda, meu Deus, para o melhor, o maior, meu Deus, o mais poderoso noivo das nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, que nós venhamos a estar cheios do Teu Espírito. Nos deixa ser guiados, conduzidos, alimentados. Meu Pai, nos deixa ser incendiados e queimados, meu Deus. Eu te amo, Senhor. Eu te agradeço e entrego, meu Pai, esta reunião, este trabalho em Tuas mãos. O Senhor, meu Deus, é o oleiro. E o oleiro, meu Pai, vai fazer, meu Deus, o melhor vaso. O vaso mais lindo e perfeito, meu Deus, para apresentar verdadeiramente, meu Deus, para apresentar, meu Deus, nós como a Tua obra-prima. Nós, meu Pai, não somos perfeitos, mas nós temos um Deus perfeito. E nós acreditamos, meu Pai, que com o Senhor nós podemos realizar grandes feitos. Nós acreditamos que com o Senhor, meu Pai, nós podemos viver uma vida em abundância. Nós podemos sim, meu Pai, contigo se tornar, meu Pai, a imagem e semelhança de Cristo. Obrigado, meu Deus. Esteja conosco, nos guia e nos conduza. E que este culto, esta oração, esta mensagem, cada palavra que sai da minha boca seja para a honra e glória do Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 diz: O Senhor, contudo,
disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque nós podemos ser feio, mas se nosso coração for lindo, o Espírito que é em nós, que é lindo, nós venhamos a ficar até bonito. É impressionante. O cara pode ser feio, mas quando ele é usado por Deus, as obras dele, a atitude dele, as palavras dele, você admira, você quer estar perto, você quer ouvir o que ele fala. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Quando nós temos um coração puro, nós recebemos também, mantendo essa pureza de coração, uma estabilidade de espírito. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque se o nosso espírito for um espírito mau, nós também seremos e faremos e teremos atitudes e atos maus. E quando eu falo de maldade, é aquilo que desobedece a Deus. A Bíblia diz que é perverso aquele que desobedece a Deus. Mas o ponto para mim aqui é o coração. Repita comigo: precisamos ter um coração correto. E mais do que um coração correto, nós precisamos ter um comportamento. Repita comigo: comportamento correto. Isso não é fácil, porque o comportamento correto é um processo. Um processo que muitas vezes a bispa ela nos ilustrou de maneira que você aprende, reaprende, desaprende. Você aprende, desaprende, reaprende e fica fazendo esse processo até você andar, viver, falar e se tornar uma nova criação em Cristo. Está lá em 2 Coríntios 2,17. Isso pode levar um tempo e nessa jornada ela pode sim ser cansativa e desgastante, mas o bom é que Deus, Ele fala que o fardo dele é leve, é um fardo, mas é leve. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós não precisamos ter essa jornada cansativa, desgastante, uma jornada difícil. Deus não nos quer que venhamos ter esse caminho cheio de pedras, cheio de dificuldades. Se ter, Ele nos livra, Ele nos ajuda. Mas se nós vivermos como cristãos que sempre está cabisbaixo, sempre está cansado, chega na escola, se adapta à linguagem, chega no trabalho, se adapta ao comportamento. Se é um comportamento preguiçoso no trabalho, eu me adapto ao comportamento, eu não levo um comportamento. Se eu estou na escola, eu me adequo a uma linguagem muitas vezes imoral. Mas isso não é um processo e nem uma jornada que Deus quer que nós venhamos a ter. Eu não posso, eu sou um instrumento. Repita comigo: eu sou um instrumento. As pessoas vão ver em mim a nova criação, vão ver em mim resultados poderosos, vão ver em mim um espírito estável, um espírito feliz que eles não têm. Se eu tenho um espírito feliz, eles vão querer ter esse espírito, eles querem aquilo que muitas vezes o mundo fala que é tudo conquistado de maneira rápida. Ao invés de eu entender que eu preciso em Deus me tornar uma pessoa feliz, estável, não. O mundo quer te mandar um emotion com carinha de feliz e acha que isso resolve. A jornada com Deus deve sim ser prazerosa e abençoada. E nós precisamos celebrar a cada processo, a cada conquista que nós somos desafiados. Jesus, no livro aqui de João, capítulo 14, ele diz, capítulo 14 não, capítulo 16.7, né? Pode colocar aí. Vamos ler primeiro na NVI. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei.
Aqui você vê que na NVI, o Espírito Santo é chamado de conselheiro. Quando você vai para a NTLH, eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E na NBV, Nova Bíblia Viva, mas a verdade é que o melhor para vocês é que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, auxiliador, eu já fiz estudo do Espírito Santo, e está lá, cada tradução fala, auxiliador, conselheiro, consolador, como a Bíblia diz aqui, encorajador, tem também um encorajador. Agora, quando a gente pega uma passagem assim, você pensa, bispo, né, se você parar um pouquinho e analisar, quem não gostaria de ter o Espírito, o Jesus ao seu lado? Como é melhor para mim? Jesus estava dizendo, mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Como pode ser melhor uma pessoa, Jesus, Deus humanizado, ao seu lado? Deus era um homem, ele estava como um homem. E um homem, ele pode o quê? Na figura de homem, ajudar uma pessoa de cada vez. Mas o Espírito Santo, ele é um Espírito, e ele pode estar em todos em uma só vez. Ele pode estar em todas as pessoas de uma só vez. Sendo um encorajador, um auxiliador, um conselheiro, um consolador. Nós podemos olhar que muitas pessoas estão me assistindo agora mesmo eu ainda estava falando com os jovens ali no Encontro Poder Jovem, que ali tinha muitas cabeças, ali tem muitos níveis, né? Desde níveis didáticos até currículos, até cabeças que veio de outro tempo, né, idades diferentes, e também níveis espirituais diferentes. Várias cabeças, muitas mentalidades. O sucesso, a vitória, os milagres, não acontecem de uma noite para o dia. Todo mundo quer um sucesso que seja entregue de uma só vez. Todo mundo quer viver bênçãos de uma só vez. Todo mundo quer chegar num propósito como esse que nós iremos entrar dos 52 dias e já sair com casa própria, carro próprio, casamento, saúde, financeiro, ter tudo alterado, entregue numa bandeja, num saco. Está aqui, ó, tudo que você pediu. Isso é maravilhoso. E todo mundo vai falar a mesma coisa. Sim, bispo, nós queremos. Não adianta, né, falar que não quer. A gente quer tudo de forma imediata. Muitos buscam milagres e vitórias de forma instantânea. Agora, existe fotos instantâneas, de maneira que aquela Polaroid, né, que é entregue, que é usada, né, para tirar foto. Você tira a foto e ela já sai. Quando você tira a foto, ela já sai na hora, de maneira instantânea. Você já pega, quem já fez, todo mundo já fez o miojo, né? Você faz o miojo, bota lá 3 minutinhos, joga o sachê, está pronto, está zero. Você pega também o café, também. Hoje você pega o café, bota numa máquina, aperta um botão, já está prontinho, não tem que moer, não tem que fazer nada. Antigamente, até o cara vai amassar no macarrão, pega a massa, joga a farinha, faz o processo. Hoje você bota lá no água e já está pronto. Hoje você bota o café, já está pronto. Ou você tira a foto, ela já sai. Você pega a pipoca, a mesma coisa. Antigamente estava lá, pegar o milho, espiga, tirar, jogar na panela, gordura de porco. Não, agora você vai na gaveta, pega o negócio, joga no micro-ondas milagroso. Milagroso, hoje o micro-ondas faz tudo. Faz carne, faz arroz, faz feijão. O micro-ondas faz tudo, né? Faz lasanha, é verdade, pizza. E também o que todo mundo usa, o WhatsApp. Todo mundo usa, sempre foi carta, telegrama, né, antigamente falava. Agora você manda mensagem, chega na hora, você pode estar na China, o outro está na Noruega e chega na mesma hora a mensagem. Queremos tudo de forma instantânea.
Tudo na nossa vida a gente quer de uma hora para outra. A gente quer de uma hora para outra as bênçãos de Deus. Mas você não consegue ter maturidade espiritual. Isso é algo que é adquirido, é um processo. Você não consegue isso com um micro-ondas. Não existe micro-ondas espiritual. A maturidade espiritual é o que Deus nos exige. Não há como você colocar e daqui a pouco já está pronto. Você já está com a maturidade, como Paulo ainda diz, você já está comendo comida sólida, você já não é um bebê na fé. Não existe isso. Para nascer 9 meses. O processo de andar demora, na média, o quê? De 1 a 2 anos. Aí depois vai parar de tirar fralda. É um processo. Na vida é um processo, tudo é um processo. E Deus já nos ensina isso desde cedo. Quando você pega aqui em Deuteronômio 7:22, o Senhor, seu Deus, expulsará essas nações, repita comigo, pouco a pouco. Não fará isso de uma vez. Ele expulsará pouco a pouco, não fará isso de uma vez. Quando você pega aqui na NTLH, pouco a pouco ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem. O que você está enfrentando? Será pouco a pouco. Nós chegamos muitas vezes, está lá. Chegamos como cheio de situações. Você demorou 20 anos, 30 anos para chegar na desgraça que chegou, mas quer em 6 meses que Deus resolva tudo. Pouco a pouco, mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Deus, ele mostra isso. Não será de uma vez. Quando nós chegamos em Cristo, nós vamos mudando. A nova criação, ela vem o quê? Ela vai sendo transformada dentro de você, você vai parando usando as linguagens, você vai parando de ver os programas, não te preenche mais, você vai saindo das imagens, das amizades, dos relacionamentos que são tóxicos, que só te jogam para baixo, você para de comer as comidas que não te alimentam, você para de comer fast food que o mundo dá, fast food de programas, de novelas. Você começa a pegar na Bíblia e começa pouco a pouco tendo essa maturidade espiritual. Deus, ele está dizendo que será eliminado pouco a pouco, as situações vão sendo construídas e desconstruídas na tua vida, porque muitos, se for de uma vez só, Deus pode até matar. Deus, ele está dizendo que se recebermos libertações, bênçãos, vitórias. Se ele te dá família, casa, carro, saúde, casamento reconstruído, emocional totalmente restaurado, se ele te dá uma vida totalmente espiritual nova, sabe o que pode acontecer? Muitos, para não dizer todos, ficarão cheios de orgulho e vão pegar todo o crédito para consigo mesmo. Vai acreditar que foi você. Nós não somos nada sem Deus. Nós temos que entender isso de maneira clara. Não há como você acreditar que você mantém, conquista, recebe isso sem Deus. Você chega hoje na igreja, a palavra vai entrando pouco a pouco. Hoje você realiza uma mudança, amanhã outra mudança, é pouco a pouco. E é incrível que na Bíblia, os heróis da fé, os grandes heróis da fé, na vida deles foi exatamente assim, foi pouco a pouco. Como o bispo falou, se você recebe tudo de uma vez, você corre o risco de ficar orgulhoso. Então, já vemos sobre a história de Abraão. Abraão saiu da casa dos parentes, pouco a pouco, ele foi conquistando algo ali, conquistando outra coisa ali, depois ele conquistou outra coisa ali, pouco a pouco. O próprio Davi estava ali lidando com as ovelhas. Ele foi ungido,
mas ele precisou passar pelo processo. Ele não recebeu o trono de forma imediata, saiu ali das ovelhas e já sentou no trono. Não. Foi pouco a pouco, foi vencendo, primeiro vencendo o gigante, dando a resposta certa, foi passando pelo processo. Davi, ele nunca, uma pessoa que tem Deus, tem o discernimento, ele nunca vai se colocar como inimigo de quem Deus levantou. Não importa a decisão dela. Você não se coloca contra, porque a pessoa está errada. Você não é juiz, você não é advogado, você não condena, você não faz nada. Quem faz é Deus. Ele não... hoje mesmo o bispo ainda estava falando aqui, Deus não faz justiça, Ele é a justiça. E esse pouco a pouco exige muita paciência. Muita paciência. É como uma criança que aprende a andar. Você precisa ter paciência, porque ele levanta, ele dá um passinho, ele cai, é pouco a pouco. O processo da alimentação, o processo de desfraldar. Uma criança, ela passa pelo processo, é pouco a pouco. Quando ela nasce, ela é totalmente dependente ali da mãe, do pai, mas pouco a pouco ela vai criando ali meios, condições, ela vai evoluindo. Assim é na vida, assim é na fé, é pouco a pouco, evoluindo. Por isso que a palavra, pare de ser criança, pare de agir como criança, você já está comendo comida sólida, para de querer comer papinha, porque muitos já estão na igreja já há um bom tempo, mas ainda estão tendo atitudes de criança. Você não está mais na fase da papinha, mas você já está na fase de comida sólida. Então, é pouco a pouco. Uma pessoa, se entrar uma pessoa agora, pela primeira vez aqui, ela está na fase o quê? Daquele bebê. A pessoa que chega na igreja, a primeira vez dela, ela está no processo, ela é um bebê na fé. Então, ela está passando pelo processo, no pouco a pouco. E passar pelo processo exige paciência, exige comunhão com Deus, porque a bispa já pregou sobre isso e eu amo essa frase. Deus tem informações que eu não tenho, Ele sabe o que eu preciso e não é o que eu quero, Ele vai dar sempre o que eu preciso, não o que eu quero. Porque eu quero muitas coisas, você quer muitas coisas, mas somente Deus sabe o que você precisa, o que é bom, o que é saudável para você, o que vai te ajudar. Porque quando a bênção chega de uma vez, como a bispa também já pregou, não tem caráter para suportar o peso da bênção. E esse não ter caráter de suportar o peso da bênção é porque não teve paciência. Então, é necessário, os processos, eles são necessários na vida de todo mundo. Eu já passei, tenho passado pelos meus processos, o Fer já passou, tem passado pelos processos, todo mundo passa por processos porque é saudável. E seja paciente com você. Seja paciente, não existe milagre, não existe nada sobrenatural. Até mesmo como Neemias. Neemias, ele não chegou lá e de forma instantânea, né? Como instantâneo. Orou, restaura, e de repente apareceu aquele muro restaurado. Não. Foi pouco a pouco, foi lutando e construindo, É o dia a dia, é dando a resposta certa, é fazendo aquilo que é certo, é entregando aquilo que a palavra está exigindo, pedindo de você. Isso é verdade, mostra a paciência de Deus que tem conosco. Como é bom, né, a gente ter um pai paciente. Eu por muito tempo, eu não tive esse pai que ele foi paciente. Ele não tinha paciência. Ele ia de 880 de uma vez. Uma situação acontecia, uma conta, alguma coisa acontecia, e ele tentava descontar em alguma coisa. E sempre a família era o alvo, né? Sempre é o alvo, né? Ele sempre não vai bater quem, né, pode manchar a imagem dele, mas sim bater naquele que não pode, né, que tem que ficar quieto. Mas Deus não é assim. Você não pode querer comparar o seu pai com Deus. Deus não é. Ele não funciona assim. Deus, da mesma forma que Ele tem paciência para você e te perdoa várias vezes, tanto que Jesus ainda falou sobre 70 vezes 7.
ele nos ensina que, ao mesmo tempo que ele tem paciência com você, você tem que ter paciência com o seu próximo. Eu lembro e essa criatura aqui, quando começou a dirigir, você não sabe o que acontecia. Meu Jesus amado. Mas afogava, ralava na guia, fazia de tudo. Parava na frente, parava atrás. Eu não tinha senso de direção. Isso, não fazia. Tipo, se fosse só isso, estava bom. Eu achava que calçada era rua. E naquele momento, meu pai, ele me ensinou a dirigir de uma maneira muito sem paciência, agressiva, inclusive. Se eu afogava, né, eu tinha 8 anos, né, eu tinha 8 aninhos na época, eu afogava, ele ficava bravo, até batia na época. E eu aprendi aquilo entrou, mas no momento não saiu. 20 anos depois, 15 anos depois, quando eu tive o meu teste de ensinar alguém, eu agi da mesma forma. Eu não tinha paciência. Eu ficava bravo, perdi a paciência. Tanto que eu criei um medo com ela. Ela começou a ter medo de dirigir comigo. E com trauma. Ela ficou com trauma. Traumatizada, eu não vou dirigir mais. Não queria mais dirigir, por quê? Porque eu traumatizei ela. A falta da paciência que eu recebi do meu pai, eu precisava me desconstruir, entender a paciência que Deus tem por mim. Isso não funciona assim, isso não é de uma hora para outra. E Deus, Ele quer que nós venhamos a ter paciência, porque cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo e Deus lida com cada pessoa de maneira diferente. Nós não podemos julgar as pessoas pelo tempo delas. Eu lembro quando eu comecei a pedalar também, eu pedalei e aí comecei esse processo de você ir a 10 quilômetros, 20 quilômetros, depois consegui chegar a 40 quilômetros, e um dia ela quis pedalar comigo. Ai, que humilhação. Aí quando via... essa história. E você sabe que é aquela coisa, sempre vai ter alguém, né, que vai se sobrepor a você, não adianta. Eu tô lá achando que eu era o cara pedalando 40, passa o cara do iFood. O cara da bike do iFood, mas me bota no bolso. Falei, e aí, parou no sinal lá, e aí, não, eu pedalo 100 km por dia, nem olhei mais para ele, né? Fiquei quieta ali, passei até vergonha. Agora, eu e ele, nós estávamos conversando parado no sinal, esperando quem? Ela. Estava quarteirões e quarteirões para trás. Muito longe. Eu não aguentava e se eu não perdesse a paciência com ela, eu não ia entender que pouco a pouco ela adquiria resistência, como pouco a pouco eu também adquiria resistência. Não comecei pedalando 40. Não. E nem ela ia conseguir. E se você tenta fazer isso, você fica uns 4, 5 dias de cama. E todo mundo... Não adianta, você perde a perna. Exatamente. E todo mundo estava me passando. Se duvidar, tinha uma senhorinha me passando. E eu lá, lutando. E ele correndo, competindo com o cara do iFood. Como se diz, eu não podia deixar aquilo passar. Vai embora. Aquele pedido não ficou bom. Eu tenho certeza que aquele lanche, o que ele estava levando, não ficou bom. O cliente ali reclamou. Tanto que um senhor que era ciclista, tinha um Esse é o problema de você querer ser competir sempre, quer correr com cavalo, né? O cara é um cavalo, né? Não adianta. Aí o senhor passou por mim, encontrou o Fer lá na frente e ainda falou, olha que humilhação, falou pra ele, ela tá lá atrás ainda. Eu perguntei, você viu alguém lá atrás? Não, tinha uma lá, já no chão ali. Aí depois ele fala assim, Jéssica, você tá me atrapalhando. O pilotão já foi embora. Eu estava no pelotão dos iFood ali, agora tive que parar o pelotão das senhoras. Mas isso é interessante isso, porque eu tive que o quê? Parei, o processo, a gente para, toma água, aquele é um processo igual uma criança, vai pedalando, depois de um tempo você tira as rodinhas e ela vai andando sozinha. Mas eu não andei de rodinha não. E esse tempo o quê? Deus, Ele traz isso para nós, para a gente aprender, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. E a transformação leva tempo. Quando a gente pega a palavra transformação, ela vem do grego, que fala o quê? Sobre metamorfo, que é uma metamorfose. É interessante que quando nós pegamos o significado de metamorfose, diz, é a transformação de um ser em outro, de uma forma em outra. No sentido figurado, a metamorfose é uma mudança considerável que ocorre no caráter, no estado ou na aparência de uma pessoa. É a transmutação física ou moral. É interessante que um dos animais que todos nós conhecemos, que sofre essa metamorfose, essa transformação,
É a borboleta. Um dos animais que sofrem isso, e você vê, começa com o ovo, depois vem a larva, a lagarta, depois você chega a ela e ela passa por todo esse processo e chega na fase adulta. Ela se transforma aqui, e nós vemos, numa incrível borboleta. E é interessante que isso é uma grande analogia que acontece na vida do cristão. Nós chegamos em Deus, literalmente como um verme. Mas os processos acontecem, as mudanças, as fases vão sendo passadas, vencidas, e nós nos transformamos na imagem e semelhança de Jesus Cristo. É interessante que quando chega a hora desse verme, né, da lagarta, ela sofrer essa transformação, e você nunca vai ver uma borboleta, no caso, passando por todo esse processo no chão. Todo momento, quando chega o momento da lagarta, ela entrar no casulo e virar uma borboleta, ela procura um lugar alto, um lugar seguro. O seguro para muitos é no chão. Porque se ela cair de lá, fica pior. Mas quando chega no momento que ela precisa sofrer essa metamorfose, ela vai procurar um lugar alto, ela vai entrar nesse processo, esse casulo. E nós vemos que ela vai nascer em lugares altos. A mesma coisa acontece na vida do cristão. Para nós rompermos, crescermos, sairmos dessa figura do verme, sair dessa figura da lagarta. E quando eu falo verme, gente, não vamos pegar na forma pejorativa, mas uma forma desse processo que acontece, né, com a borboleta. Porque nós chegamos em Deus destruídos. Adão foi criado do pó. Jó falou isso, do pó eu vim, do pó eu voltarei. Não ache que não fique ofendido por alguma coisa. Isso é bíblico. A realidade é essa. Nós chegamos como nada. Em Deus, nós continuamos com nada, sendo nada, mas agora com Deus, aí o seu nada é tudo para o mundo. É totalmente alterado. E nós passamos por esse processo, e nós chegamos com pessoas muitas vezes viciadas, destruídas, e nós vamos trocando a nossa imagem, o nosso modo de falar, e cada vez mais nós ficamos com aquela imagem, a semelhança de Cristo. Nós precisamos elevar, subir o nosso relacionamento com Deus. Quando você vê a própria borboleta, ela nasce e fica sempre em lugares altos. Você vê que ela nasce, fica e faz, e daquele verme, aquela lagarta, você vê coisas lindas. Sempre vai estar vivendo esses rompimentos, essas rupturas em lugares altos. Nós não adiantamos nós falarmos e muitas vezes nos enganarmos, né? Usando 2 Coríntios 5,17. Portanto, se está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Se você não muda a sua forma de falar, se você continua agindo da mesma forma, pensando da mesma forma, achando sempre tudo difícil, sempre para Deus é difícil, sempre para Deus é complicado, sempre para Deus quando fala, quando chega na hora do dízimo e oferta, vai falar de dinheiro, mas o mundo toda hora está falando, toda hora alguém está te cobrando, toda hora só fala de economia, toda hora só quer te cobrar tudo. Agora, para Deus, quando fala de obediência, você reclama? O mundo muitas vezes te faz ficar 2 horas, 3 horas no trânsito. Muitas vezes te faz esperar numa fila de banco 2 horas. Mas quando nós estamos na igreja, a pessoa muitas vezes está reclamando. Está demorando demais esse culto. A palavra está demorando demais. Sempre para Deus é difícil. Quando nós pegamos Abraão e pegamos a vida dele, ainda... Eu falei sobre isso ainda na semana retrasada, em Gênesis 17, 23.
Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e o circuncidou como Deus lhe ordenara. Aquele homem estava voltando de um processo de 14 anos de silêncio em Deus. Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Deus, ele teve paciência, teve misericórdia. E Deus só mostrou para ele, no mesmo versículo, ele se apresenta, começa pelo versículo 1, e você vai vendo descendo em um processo, no versículo 17, a mudança. Sai o homem que andava com Deus, e começa um homem que agora anda segundo a vontade de Deus. Não adianta nós acharmos que nós estamos em Cristo, se nós não seguimos a vontade de Cristo. Não adianta nós falarmos que somos de Deus, se nós não fomos circuncidados, nós não temos aliança, nós não temos compromisso, nós não temos fidelidade em Deus. Ele não tinha aliança, ele não vivia uma obediência integral, ele vivia obediência parcial. E obediência parcial não é obediência, é desobediência. Deus, ele quer preencher as áreas que ele ainda não tem acesso. Tem áreas da sua vida que Deus precisa ter acesso. Você precisa dar senha, você precisa dar chave para Ele. Ele precisa ter acesso à liberdade de mudança nessa área. Se você não dá liberdade, o acesso, você não abre essa porta, você não dá esse espaço para Ele mudar, alterar a sua vida e você começar a viver uma obediência integral em Deus, você nunca vai poder viver esse processo que a lagarta viveu. Como a gente vê, esse processo integral de poder estar em um lugar alto, viver esse rompimento e começar a voar para outros caminhos. Nós não podemos mais ficar em caminhos, em lugares baixos. Deus nos chama para voar alto como águia. A lagarta, quando a lagarta ela vê que chegou a hora de mudar, ela entende que ela precisa de coragem. Não adianta. Até um animal, a gente vê o animal fazendo isso. Mas muitas vezes a gente vê um animal nessa busca pela autodefesa, tentando se proteger. Mas a lagarta não estava se protegendo, mas sim, ela chega num processo, ela precisa de coragem, e ela começa o quê? Um lugar, uma pessoa, um animal, só andava numa altura, só rastejava pela vida. Ela precisa ter coragem de começar a subir. E ela começa o quê? A se estabelecer. E a partir do estabelecimento, estando no lugar seguro em Deus, porque nós estamos em Deus e lá é o lugar seguro, começa esse processo. E nós precisamos ter decisões. E precisamos ter atitude. Não adianta a lagarta ter fé, não adianta você ter fé de você virar uma borboleta, você tem que passar por isso. Você tem que subir, levar a esse rompimento. A partir disso, nós precisamos entender que precisamos de obra, achar o lugar certo, esperar em Deus onde Ele me determinou, aonde Ele me botou. É na igreja, é nesse lugar, então é aqui que eu vou ser abençoado, porque aonde Ele planta, é onde você vai frutificar. A partir da coragem, desse nível elevado espiritual que Ele nos ensina, os processos começam a acontecer. A metamorfose do cristão começa a acontecer. Segunda-feira eu falei sobre isso. Em Êxodo 17, Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto, no alto, no alto. Repita comigo: no alto. No alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus, o cajado de Deus, o instrumento que Deus me deu. E é Ele. Esse instrumento que muitos já pararam de usar. Muitos achou que ele é muito velho. Muitos estão achando que ele não funciona mais. Mas se Deus te deu, você precisa entender que esse instrumento, a partir do momento que foi entregue a Moisés, foi usado desde o momento até o último dia, aos 120 anos, ele usou o mesmo instrumento e sempre funcionou, sempre deu certo.
Você não precisa procurar inovação. Você precisa confiar naquilo que Deus te deu, você ter paciência, você buscar um lugar alto. E aqui você vê, 10. Josué fez o que ele ordenou contra o exército. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo da colina e ficaram lá. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixavam os braços, a vantagem era dos amalequitas. 12. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés sentar, onde cada lado mantiveram as mãos dele erguidas, assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E o que essa passagem nos ensina? Ela ensina que há um processo, e muitas vezes vai cansar. O processo para a lagarta virar borboleta é de 1 a 8 meses. Ela demora de 1 a 8 meses. Tem pessoas que estão nessa espera. Tem pessoas que estão nesse casulo e já está parando. Já na primeira semana, no primeiro culto. Nós vamos iniciar esse processo agora, em 52 dias. O que vai sair de você? Se a Moisés tivesse subido naquele momento, e o momento que o braço se cansou, ele já desistiu, isso não vai adiantar nada, isso não vai dar certo. Ele acreditou, ele confiou, ele pegou alguém para ajudar eles ficaram acreditando e não desanimando. Eles não pararam para reclamar, eles não murmuraram, eles não acharam que isso não ia acontecer. A lagarta, ela não fica esperando, isso não vai dar certo. Ela entra nesse casulo, ele espera até o último dia. E é muito interessante isso, que muitos começam a falar que não vai dar certo, nada está acontecendo na minha vida. Muitos falando, colocando que, rejeitando a igreja, rejeitando o propósito, rejeitando a Deus. Guarde isso no seu coração. Enquanto você está nesse casulo, você está vivendo uma transformação, uma metamorfose, e Deus está trabalhando na sua vida. Deus não está parado. Deus, Ele está preparando você. Deus, Ele está te moldando. Isso vai levar um tempo. É interessante que tem pessoas que querem acelerar esse processo. Eu vi a história de um homem que ele estava vendo esse processo da lagarta tentando sair desse casulo. E ela foi ajudar, ele foi tentar ajudar essa borboleta a sair de lá. E você sabe o que aconteceu? Essa borboleta morreu. Quando nós pegamos aqui no livro de Salmos 17:14, diz: espere pela ação do Senhor. Seja valente e encha seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. A Bíblia ela fala num versículo só, espere pela ação. Ele fala, seja valente, acredite. Porque a valentia muitas vezes é a coragem, não é aquela de você enfrentar um cara, brigar, mas sim esperar, confiar naquilo que Deus falou com você. Isso exige muita coragem. E no final, espere com confiança. Espere pela ação, mas agora espere com confiança também no Senhor. Espere e seja paciente, confie em Deus. Desfrute e aprenda durante esse processo. Aproveite essa jornada. Viva esse caminho. Nós já vivemos tantas coisas, as pessoas muitas vezes querem pesar tanta coisa, querem colocar sempre de maneira pesada. Nós temos que ser pacientes com Deus. Você precisa ser paciente, jovem. Jovem de espírito, jovem de idade. Não fique desanimado. Mesmo que você não esteja vendo nada, nós precisamos confiar. Quando você pega até a borboleta dentro do casulo, ela não está vendo nada. Nós temos que confiar que Deus está trabalhando, Deus está nos preparando, Deus quer que nós venhamos a voar. Deus quer que nós venhamos a andar, ir para caminhos, tomar territórios. Mas Ele nos prepara. Nós precisamos entender que a preparação de Deus é essencial para a batalha.
Não adianta, se Davi tivesse achado, acordado num dia, eu vou lá jogar uma pedra num gigante. Não, ele já venceu o leão, ele já venceu o urso, ele entendeu o processo, ele entendeu que ele estava sendo guardado, preparado. Ele estava no casulo onde ninguém via ele, mas Deus via, Deus colocava o quê? Aquele rapaz, que era a exigência de Deus, era o coração, era uma pessoa, né, o futuro rei de Israel, que foi o melhor rei que Israel já teve. Nós precisamos confiar em Deus, pois Deus está fazendo um trabalho na sua vida. Deus está trabalhando por você. Deus está colocando, entregando coisas poderosas na sua vida. Deus, ele está moldando as suas asas. Deus está te preparando por um novo caminho. Deus está te moldando. Deus, ele quer que nós venhamos a esperar o processo. Não ter paciência. Você precisa ter maturidade espiritual. Não adianta procurar micro-ondas na Bíblia. Não vai encontrar. Você vai encontrar processos. Você vai encontrar desde pegando trigo, amassando trigo, jogando água, botando no forno, fazendo pão. Não adianta ir no mercado e comprar o pão puma, achar que está pronto. Deus, ele não quer dessa maneira. Ele quer que você aprenda para ensinar. E eu quero que você fique com essa passagem guardada com você, Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou essa boa obra. Você pode estar subindo ainda a sua vida espiritual, a árvore que Deus te colocou para subir, esse desafio. Outros vai estar já entrando no processo do casulo, outro já vai estar em 5 meses encapsulado, outro já vai estar abrindo agora, e outros já estão voando. Mas a palavra para todos é: aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, vai completar. Ele vai finalizar aquilo que ele começou. Ele exige isso de nós. Essa confiança, esse espírito, essa coragem, essa força. Porque dessa maneira, nós voaremos, viveremos, tocaremos, andaremos e seremos grandes colunas, grandes pilares, jovens corajosos, inteligentes, poderosos em Deus. Eu creio nisso. Você crê? Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você comece primeiro a se perdoar. Porque eu sinto que Deus quer que você venha a pedir perdão, o peso que você está colocando sobre você. Você precisa ter paz. A Bíblia diz que eu tenho pensamentos de paz, pensamentos de bem, para te dar um futuro. Muitos estão querendo acelerar processos. Muitos querem acabar e quer que as coisas de Deus sejam instantâneas. Se Deus quiser, Ele faz. Mas o que vai determinar a velocidade de Deus é a velocidade do seu aprendizado. Se você aprender rápido, você vai viver rápido. Deus quer que nós venhamos a aprender de maneira rápida. Ele quer que você entenda rapidamente aquilo que Ele tem para você. Ele quer que você aprenda, Ele quer que você seja esse professor ensinando outras pessoas. Falando para jovens, você não precisa passar por isso, passar aquilo que eu fiz. E a partir desse entendimento, é buscar paz. Busca a paz de Deus. Peça a paz do Espírito. Tenha paz, porque muitos estão ansiosos. Muitos querem passar, acelerar, romper. Mas se você quiser sair desse casulo e sua asa não estiver pronta, você vai cair, você vai morrer. Tudo aquilo que foi construído vai ser perdido. Tudo aquilo que demorou muito tempo
uma atitude, um ato, uma decisão emocional pode destruir uma vida de construção racional. Você não pode mais viver de emoção. Nós não podemos mais viver de maneira sentimental. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Ser homens, mulheres corajosos, valentes, fortes, determinados, que quer viver, mas não para ele. Não é viver uma vida egoísta, mas viver uma vida que transborda, uma vida que semeia, uma vida que tem paciência com o próximo. Busque a paciência em Deus. Para de se cobrar tanto. Entenda os processos de Deus. Fala com Deus nesse momento e comece o que é buscar esse perdão para você, perdão para as pessoas que você muitas vezes não tem paciência. Esse peso que você coloca na vida do próximo. Esse peso que você está colocando. Essa vontade de parar a todo momento. Essa vontade de desistir. Achando que Deus funciona assim, Deus não trabalha na pressão. Você não tem como pressionar a Deus. Mas as suas atitudes vão se pressionar. Vai te colocar uma pressão interna e pode muitas vezes fazer você que andou tanto parar ou até mesmo retroceder em grandes conquistas, grandes feitos que você já até conquistou. Mas Ele quer que você vá para outro caminho, Ele quer que você cresça, Ele quer que você entenda que Ele está trabalhando por você. Ele está completando a boa obra. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, meu Deus, orando, Senhor. Meu Pai, não nos deixe, meu Pai, ser tomados pelo sono, pelo cansaço. Achar, Senhor, que de alguma maneira é muito difícil, está doendo, está cansativo. Não quero isso, não quero aquilo. Meu Deus, quantos estão pesando a própria vida, quantos, meu Pai, estão vivendo uma vida pesada. Uma vida, meu Pai, que muitas vezes, Senhor, sempre pensando em desistir, sempre pensando em parar. Meu Pai, visita cada jovem, visita cada pai, cada mãe, meu Pai, a cada homem e mulher que está me assistindo nesse momento. Que eles sejam tomados, meu Pai. Meu Pai, tenha paz, tenha paciência. Meu Pai, busque o perdão próprio, busque o perdão do próximo. Meu Deus, que a partir desse trabalho, Senhor, meu Pai, mentes sejam mudadas, cabeças sejam alteradas, espíritos sejam elevados, meu Pai, mentalidades venham ser, meu Deus, colocadas, Senhor, com uma mentalidade, uma mente de Cristo, Senhor, que nós possamos passar, meu Pai, meu Deus, de vermes, passar de lagartas a grandes homens e mulheres, meu Pai, com a imagem e semelhança de Cristo, Senhor. Eu abençoo, meu Deus, meu Pai, eu abençoo a sua vida. Eu determino nesse momento uma maturidade espiritual. Eu determino uma paz, uma paciência, um continuismo, um espírito de continuismo, um espírito de persistência, de consistência, de resiliência, um espírito que vem entender os processos, meu Deus, eu consagro a tua vida e determino força, coragem, determinação, que o Espírito do Senhor venha te encorajar, te elevar, te sustentar, te abençoar em todas as áreas da tua vida. Meu Deus, meu Pai, complete essa boa obra, complete, meu Deus, esse processo. Meu Pai, que essa pessoa seja tomada pelo teu Espírito, que ela seja guiada pelo teu Espírito, que ela viva, que ela ande, que ela toque, que ela respire, que ela se alimente, meu Deus, do Senhor. Meu Deus, eu abençoo a tua vida, abençoo a obra das tuas mãos. Eu determino nesse momento um espírito elevado, um espírito poderoso, corajoso dentro de você, que o Senhor, meu Pai, comece a completar as obras, entregar bênçãos, entregar, meu Deus, vitórias, meu Deus, que venhamos a passar por essa metamorfose, Senhor, e nos fortalecer em Cristo Jesus. Eu abençoo a sua vida, meu Deus, que cada ferida, Senhor,
Que cada ferida seja, meu Pai, sarada. Meu Pai, que venha ser, meu Pai, meu Deus, cicatrizada, Senhor. Quantos estão feridos, quantos estão ansiosos, quantos estão ociosos no Senhor, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor venha limpar esse coração. Receba a paz no teu espírito. Receba a paz no teu espírito, receba a paz no teu espírito, que você tenha a partir de hoje, e seja nesse momento levado, conduzido, direcionado por Deus, que a tua vida seja um exemplo de uma nova criação, um exemplo que pessoas olharão e irão se inspirar, se motivar, que você seja um exemplo de homem, de mulher, um exemplo de fé, um exemplo nas palavras, um exemplo como pai, como mãe, como filho, como filha, um exemplo como coluna, como pilar, um exemplo como jovem, um exemplo na escola, um exemplo na sua casa, um exemplo no seu trabalho, que você seja um exemplo nesse momento. E que a partir de hoje comece a passar pelos processos e comece a comemorar a cada conquista. As pequenas conquistas, meu Pai, que nós conseguimos, meu Deus, através do Senhor. Meu Pai, que nós venhamos a comemorar, meu Deus, com toda alegria, meu Deus. Entender, meu Pai, que a jornada está acontecendo, meu Deus. É como um sopro, a nossa vida é como um sopro, meu Deus. Meu Pai, uma hora nós abrimos os olhos e outra hora nós fechamos, Senhor. Mas, meu Deus, não é o tempo que eu fico nessa terra que vai determinar, meu Pai, a minha vida, mas é como eu vivo nessa terra. Meu Deus, porque muitos estão vivendo 100 anos de uma maneira desgraçada, e outros, meu Pai, estão vivendo 30, meu Pai, realizando, meu Pai, tocando, meu Pai, mexendo com pessoas, meu Pai, semeando, sendo colunas, pessoas, meu Pai, ajudando o próximo, pessoas marcando, meu Pai, com amor, com perdão, com uma atitude, meu Deus, que verdadeiramente é aprovada pelo Senhor. Meu Deus, que venhamos a viver essa jornada e completar essa corrida, meu Deus, porque realmente, meu Deus, o que vale mesmo, esse caminho, essa jornada, esse processo, meu Deus. Que nós venhamos, meu Pai, a ficar muito completo, felizes, meu Deus, com esse processo. Porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor, meu Pai, não quer que venhamos a parar, a desistir, ou retroceder, meu Deus, com vitórias. Porque muitos, meu Pai, receberam promoções antecipadas e caíram. Mas aquele, meu Pai, que conquista passo por passo, comemora cada passo, a cada degrau, meu Deus, o Senhor se alegra. Porque uma vida contigo, meu Pai, sólida, não é aquele, meu Pai, que sobe pelo elevador, mas aquele que vai pelas escadas, subindo, valorizando e, meu Deus, meu Pai, se fortalecendo a sua musculatura da fé em cada degrau. Obrigado, meu Deus. Continue falando conosco. Conduza, meu Pai, conduza todos nós, meu Deus, a um outro patamar. Meu Pai, nos leve a completar essa jornada. Complete essa obra, meu Deus, e que venhamos voar, meu Deus. Meu Pai, venhamos a voar e conhecer, meu Deus. Meu Pai, conhecer, meu Deus, um outro mundo, uma outra vida. Meu Deus, uma vida contigo, Senhor. É incomparável, meu Deus, o que o mundo, Senhor, quer oferecer. E que essa vida, meu Pai, venha ser uma vida que testemunhe e glorifique o Senhor a cada momento. Nós te amamos demais, meu Pai, e nós te agradecemos. Nós te amamos, meu Deus. Nós te amamos muito. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto, obrigado pela condução, obrigado pela oração. Obrigado pela vida, meu Deus. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado, meu Pai, pelo chão que eu piso. Obrigado, meu Pai, por ter perna, por ter mão. Obrigado, meu Deus, por poder olhar, respirar, ouvir e glorificar ao Senhor com a minha voz. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Meu Pai, eu quero, meu Pai, abençoar a vida de cada um, meu Pai, que está aqui, Senhor. Eu consagro a tua vida, eu consagro a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, eu determino riquezas de ideias, uma riqueza, meu Pai, uma prosperidade, uma unção, meu Pai, uma sabedoria inigualável, meu Pai. Meu Deus, de uma maneira sobrenatural, que a nossa mente, meu Pai, seja aberta. Meu Deus, que venhamos a sofrer, meu Pai, uma metanoia, uma metamorfose, uma transformação mental, espiritual, física e emocional.
Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um, Senhor, dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.